Me leva com todas as vênias, como eu disse, sabendo que este é um caso em que sempre haverá os que defendem, considerando mesmo o que foi posto aqui, que é uma atividade que vem de longo tempo, que se encravou grandemente na cultura do nosso povo, de parte considerável do nosso povo, mas também cultura se muda e muitas culturas foram levadas nesta condição até que houvesse um outro modo de ver a vida, e a vida aqui no sentido mais global, não apenas relativamente ao ser humano, razão pela qual, como disse, pedindo vênia aos que pensam em sentido contrário, a divergência tão bem estruturada nos seus votos, mas eu acompanho o relator para também julgar procedente o pedido e, portanto, proclamo o resultado, ação julgada procedente, nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Teori Zavascki, Luiz Fux e Dias Toffoli. É a proclamação do resultado. Convidar o senhor Marcelo Borges Andrade. Senhor Marcelo Borges Andrade, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Sou médico veterinário e tenho uma empresa de comercialização de animais. Sou médico veterinário e tenho uma empresa de comercialização de animais. Hoje nós viemos aqui falar sobre o esporte da vaquejada. O esporte. A senhora não conhece uma vaquejada. Pera aí, calma, meu irmão, porra! Porra, pera aí! A senhora não conhece. Porque, na verdade, de todas as coisas que os animais participam, acreditem vocês ou não, aquela que o animal menos sofre, eu não vou dizer que ele não sofre porque ele leva uma queda, mas menos sofre é a vaquejada. Então não é justo esse discurso, meu amigo Isá, em nome de animais. A gente está relatando isso aqui para demonstrar que quem vive da vaquejada, que quem trabalha pela vaquejada, não há uma relação de maus tratos com os animais. A história do povo nordestino com a vaquejada é uma história que é muito mais do que um esporte, mas é a expressão da cultura de um povo. Através da vaquejada... Eu convido a quem não conhece a vaquejada, que antes de formular opinião, vá com sua família participar de um evento, conheça um aras, veja como é tratado o animal. Eu sou especialista como agrônomo em piscicultura. O pesca que solte o peixe tem o anzol, que ele fisga na boca desse animal. Isso é maltrato, isso é regulamentado. O animal que puxa a carroça, quem vai nas cidades históricas de Minas Gerais, por exemplo, ainda tem os charretes que levam o turista nos lugares onde dali emergiram os ares de liberdade do Brasil, lá da nossa Ouro Preto. Tem também a vaca. Eu pergunto o seguinte: como que era batido os bovinos, os suínos, as aves há 50, 60 anos atrás? Era na marreta pendurada numa árvore. Hoje as coisas evoluíram. Tem uma pistola elétrica, o animal imobilizado, ele não sente ali o abate. Hoje as coisas evoluíram. Tem uma pistola elétrica, o animal imobilizado. Ele não sente ali o abate. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Nesse momento eu gostaria de saudar todos que protegem os animais e dizer que esta também é a nossa causa. A BQM tem um manual rigoroso de bem-estar animal e nós estamos aqui junto com vocês, junto pela vaquejada regulamentada e para proteger os animais, acima de tudo. A vaquejada tem história. A vaquejada teve início no século XVIII, ainda quando gado no sertão era solto, não havia cercas e nos meses de chuva precisava-se prender esse gado para castração, para apartar. E com isso, como a vegetação do nosso sertão não permitia, como se usava em Portugal, a vara para poder conter esses animais, nós precisávamos
desenvolver uma técnica de como contê-los no mato, já que não havia curral, não havia cercas. E a técnica utilizada foi derrubá-los pelo rabo. E assim começou a vaquejada. Do animal. Agora, o que será pior é um boi, uma vez na sua vida, ser submetido a participar de uma prova de vaquejada, ou um animal que não é nem um animal doméstico, é um animal silvestre, uma onça, um macaco, uma ema, que é presa na hora que nasce e vive em prisão perpétua num zoológico. O que é mais grave? É um ou é outro? Bom, eu, na verdade, estou aqui representando o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que é uma entidade que congrega 127 entidades de proteção e defesa animal em todos os estados brasileiros. Só para não dizer que eu sou uma pessoa que eu não conheço, eu sou muitas vezes nomeada como perita técnica do Ministério Público, seja para rodeio ou vaquejada. Então, só para a gente saber, essa questão de arrancar a cauda é uma questão cultural. Então, tem livros produzidos por historiadores da região do Nordeste que, na verdade, já narravam essa questão da perda da cauda. É interessante a gente saber que, olha, mesmo quando os animais poderiam estar com inchaços, lesões, isso daqui é bem recente, de uma vaquejada da Bahia que eu tive presente, tá? Quando a quebra do rabo do boi, na verdade, só vai ele perder pontos se cair fora da linha, porque mesmo ele arrancando a cauda, se cair dentro da linha, o vaqueiro marca ponto. Olha, esse material é da ABVQ, tá? As lesões... eu só queria mostrar para vocês algumas das lesões que a gente observa. Crianças recolhendo rabo de animais da pista e saber que realmente esse tipo de quadro leva a alterações importantes, que não fui eu que disse, tá? Foi a ciência que disse. A ciência que diz. Vossa Senhoria tem mais 30 segundos por conta da manifestação. Agora a gente vai tratar assim, quando não souber manifestar, a gente complementa o tempo. Está claro que rodeios e vaquejadas são provas intrinsecamente cruéis, violentas e provocam sofrimento físico, mental e comportamental. Podem ser mais ou menos cruel, mas serão sempre cruéis. Podem ser mais ou menos violentas, mas vão ser sempre violentas. Vão provocar mais ou menos sofrimento, mas sempre vão provocar sofrimento. Não existe prova de vaquejada sem sofrimento e crueldade. Sou do interior do Paraná. Eu tive um padrasto veterinário que organizava rodeios e vaquejadas. Sempre gostei muito de cavalos e cresci nesse meio. Fui em muitos rodeios e infelizmente eu tive a pior das experiências. Eu me tornei protetora de animais devido a justamente isso que eu vivi nessa época da minha vida. Eu sou jornalista pós-graduada em gestão ambiental e eu trabalhei em um programa de esportes que abordava esportes legais e esportes ilegais na HBO, que se chamava Destino Esporte. E nós fizemos uma matéria grande sobre vaquejadas, inclusive outros esportes, e tive acesso, sim, a grandes cenas de maus tratos e depoimentos, inclusive nos bastidores, de pessoas que participavam dessas ações, e tive que agir com frieza. A diferença maior também, quem defende a questão do lado dos animais, né, é amor. Ninguém aqui tem interesse financeiro, ninguém aqui tem um interesse acima de qualquer coisa que não seja o amor, o respeito pelo nosso semelhante, né? Consideramos os animais nossos semelhantes. Eu acho que fica clara aqui também a divisão em relação a como consideramos os animais não humanos. Seus direitos, suas necessidades. Eu acho que essa é a maior evidência aqui em relação a essas opiniões divergentes. Eu respeito a opinião de vocês e acredito piamente de que toda revolução gera conflitos, né? Toda evolução gera conflitos. Quando foi citada a questão da escravidão, eu entendo perfeitamente o que o senhor quis dizer e até me assusta a questão da distorção aqui de muitos depoimentos dados aqui pelos meus colegas. Sim, gerou uma revolução tamanha quanto essa que a gente quer gerar, né? Uma mudança. E isso é natural,
essa briga, essa discussão, né? Briga não é natural. Deixa eu reformular aqui. Essa discussão, essa divergência é saudável e ela realmente acontece para rumo a uma evolução. E aqui é o que a gente está tentando fazer. Mostrar que um passo de cada vez. Hoje nós estamos falando aqui das vaquejadas. E sim, nós não falamos sem embasamento. Se em algum momento a gente está aqui defendendo o nosso lado, é porque a gente teve acesso, sim, a questões muito tristes, a provas muito tristes, e nós estamos aqui representando a voz dos animais. Eu entendo que não exista um respeito pela maioria em relação à nossa opinião e em relação ao que a gente defende. Mas a gente não tem medo, né? Acho que a voz dos animais, a proteção animal, ela não é tão articulada, ela não tem tanto dinheiro, né? Mas ela tem amor. E a gente acredita que essa é uma revolução moral. E que lá na frente, o caminho é longo, é difícil. Mas eu acredito que estamos caminhando para uma grande mudança. Passo a passo. E a gente não vai desistir, mesmo nessa tamanha desproporção aqui. Se a proteção animal tivesse dinheiro, ela estaria aqui muito mais fortemente representada. Mas, infelizmente, a gente não tem apoio, né? Não temos patrocínio. Mas, enfim, eu agradeço a possibilidade de me manifestar. Então, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, depois de longa discussão, deliberou pela posição contrária à prática de vaquejada em função da sua intrínseca ligação com maus tratos aos animais. Com relação aos aspectos econômicos, nós fizemos uma investigação no Conselho Federal de Medicina Veterinária para tentar entender o impacto que está sendo propalado, né, da questão econômica caso a vaquejada cesse. E os únicos números que nós encontramos foram os números da ABVAC. Para abreviar, eu vou só fazer essa conta aqui de todas elas. Se são 650 milhões de pessoas envolvidas por ano na vaquejada e tem 4 mil vaquejadas por ano, esses são números da ABVAC. Isso significa que tem 162 mil pessoas por vaquejada? Bom, a fonte de dados, tem o palestrante, então, tem o ela é bastante questionável, não tem informações oficiais. Não há dados, a conclusão do Conselho Federal de Medicina Veterinária é que não há dados suficientes para qualquer conclusão acerca dos aspectos econômicos das vaquejadas. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha também tem se manifestado. E eu queria só encerrar com duas propostas aqui. Isso é uma foto de um cavalo quarto de milha, e uma das primeiras coisas que nós lemos quando vamos estudar o cavalo quarto de milha é que ele é um animal de múltiplas aptidões, né? Assim como há múltiplas formas de se ter lazer e há múltiplas formas de se promover giro econômico em relação a lazer. Obrigada pela atenção. Fico à disposição. Eu gostaria de ressaltar que eu não sou contra a maioria, muito pelo contrário. A maioria da população brasileira está do meu lado, está do lado dos animais. Isso é evidente. Aliás, é muito estranho o que está acontecendo aqui, né? Porque vocês estão indo contra uma ordem do Supremo, né? Nossa Corte Máxima da Justiça, que determinou a inconstitucionalidade da vaquejada, e contra as votações populares, inclusive do Senado Federal, onde contra a vaquejada ganhou disparado. Agora o pessoal fala que a vaquejada atual não maltrata os animais. Mentira! Fatos flagrados em abril de 2016, em Teresina, Piauí, levaram o Ministério Público a fechar o local onde ocorria a vaquejada diante das provas incontestáveis de maus tratos. Patas quebradas, caudas de animais mutilados, enterradas na areia, sabidamente um troféu informal dessas competições. Outro laudo técnico na Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, onde são feitas grandes vaquejadas do país, foi comprovado que os animais sofrem lesões e danos irreparáveis em razão da atividade. Então, assim, que a vaquejada tem sofrimento animal, isso é incontestável. O que a gente ainda pode discutir aqui, será que a nossa sociedade
aceita isso, acho que a ministra Carmen foi enfática em dizer: aqui nós não só defendemos animais, defendemos uma sociedade justa. E uma sociedade ética e justa não se diverte com o sofrimento dos outros, porque é comprovado que os maus tratos animais são totalmente relacionados com a crueldade com os humanos. Então a gente quer saber muito mais, a gente está aqui discutindo uma nova sociedade, sim, que respeita o mais fraco, que não aplaude o sofrimento do outro, não humilha o próximo. É por isso que nós estamos aqui lutando pela nossa verdade, por aqueles que não podem se defender. Vocês podem falar o que quiser, é só olhar no olhar de um animal, que é nítido o sofrimento dele. Meu nome é Anderson Furlan, eu sou juiz federal no Paraná desde o ano 2000. Sou de Curitiba, terra. Claro, há uma questão do desemprego que foi muito bem colocada pelo ministro Barroso. Só que nós não podemos duvidar que quando as linhas de galo foram extintas, milhares de pessoas que apostavam ficaram sem emprego. Que quando a farra do boi foi extinta, as pessoas que vendiam produtos para a farra do boi ficaram sem emprego. E se nós fôssemos levar apenas a questão do emprego, nós deveríamos legalizar outras atividades que geram emprego. O tráfico de drogas, devemos legalizar várias atividades que geram emprego. O argumento, infelizmente, não é esse. Eu não quero duvidar da sinceridade até dos criadores de Quarto de Milha, que eu até não entendo muito bem o que tem a ver com a vaquejada. Não quero duvidar da sinceridade deles. No caminho para cá, eu vi dezenas de cavalos amarrados em tocos de pau que não conseguiam nem abaixar o seu pescoço. Quem deu início a esta ação foi uma pessoa que lida com vaquejada no estado do Ceará, que ingressou com um projeto de lei na Assembleia Legislativa, aprovada, e depois foi sancionada pelo governador, e a Procuradoria resolveu, obviamente, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Se isso não tivesse ocorrido, essa votação do Supremo não teria acontecido. Aconteceu em função disso. Mais ainda, por que que o Supremo decidiu dessa forma? O mundo evolui, Nós tivemos o problema da rinha de galo, nós tivemos o problema da farra do boi, e agora nós estamos com o problema da vaquejada. E fui buscar num dicionário de Câmara Cascudo, que é nordestino. Ele diz que a vaquejada é reunião do gado nos fins do inverno para o beneficiamento, castração, tratamento de feridas e etc. Reunião anunciada a divisão, entrega das reses aos seus proprietários, chamada apartação. Depois de muitos anos, resolveram inverter a história, a cultura, a memória e começaram a fazer o aparelhamento do cavaleiro com o novilho, touro, boi ou vaca, aproximando o cavalo segura a cauda do animal, dando um forte puxão e no mesmo minuto afastando o cavalo. Desequilibrado, o touro cai espetacularmente de patas para o ar. Não são palavras minhas, são palavras de Câmara Cascudo Nordestino, que fez o dicionário do folclore brasileiro. Como é que a gente pode transformar algo que é inconstitucional e algo que é crime em esporte ou em patrimônio cultural? Os mercadores dos escravos também diziam que iam perder renda, iam perder lucro, né? Agora existe uma nova evolução, uma nova consciência, uma nova economia vai surgir. E a mesma coisa vai acontecer com as vaquejadas. Vamos fazer show do Zezé de Camargo e Luciano, vai gente do mesmo jeito, vai consumir nas barraquinhas, vai continuar tudo do mesmo jeito, só que não vai ter tortura e não vai ter crueldade. Eu acho que a questão cultural que é colocada aqui, dizendo que vaquejada é cultura, touradas na Espanha também era cultura e está acabando. A queima das bruxas, o voto das mulheres, também existia um preconceito e hoje elas votam, não mudou nada. Os animais em circo também era cultura e hoje os melhores circos do mundo não tem mais animal. Eu queria dizer que um país, para ser desenvolvido, ele precisa passar por uma evolução. E a evolução, ela passa pelo respeito ao próximo, independente de cor, de raça, de credo e de espécie. Está na hora de evoluir. O Brasil precisa dar o exemplo. A gente precisa evoluir. Respeito aos animais e dignidade.
Agora, para aqueles vaqueiros que fizeram uma oração aqui, bonita do Pai Nosso, eu queria ler uma frase que o Papa Francisco falou esse ano. Ele disse o seguinte: temos um só coração, e as mesmas mazelas que nos levam a maltratar um animal logo se manifestarão no nosso relacionamento com outras pessoas. Todo ato de crueldade contra qualquer criatura é contrário à dignidade humana. E realmente, tudo que põe em estado de sofrimento animal, inclusive passa para o ser humano uma abertura para ele também se tornar mais e mais insensível com o sofrimento. E a insensibilidade com o sofrimento de um animal passa para a insensibilidade com o outro ser humano, e nós estamos vendo em que sociedade nós estamos vivendo, em que a vida, no final, fica valendo pouco.